Atos. Começo, Wanda, ainda não? Podes começar. Então, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma sessão medieval promovida pelo Gabinete de Estudos Alciponenses e vamos saúde a vossa presença nesta nova sessão, onde contamos, desta vez, com a presença de Hermesílio Fernandes, historiador e professor associado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutorado em História Medieval na Universidade de Lisboa e mestre também em História Medieval na Universidade Nova. Nesta sessão, o professor Hermesílio Fernandes irá, portanto, falar-nos sobre Lisboa, como é natural, mais precisamente no período de 1200-1250, numa temática de conflitualidade e poderes na cidade. Agradeço então ao professor Hermesílio e a quem passo de imediato a palavra para iniciar a sessão. Muito obrigado. Queria naturalmente começar por agradecer o convite ao Gabinete de Estudos Alciponenses, o convite que me foi feito para participar neste ciclo. Começamos pelo Sr. Diretor do Departamento de Património Cultural, o Dr. Jorge Carvalho, pela coordenadora do Gabinete, a Dra. Anabela Valente, e depois, muito em particular, aos meus queridos amigos e colegas e antigos alunos, os doutores Miguel Gomes Martins e Manuel Fialho, que têm desempenhado um papel central nos trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos sobre Lisboa nas últimas décadas. Isso vê-se na produção escrita e materializa-se, digamos assim, não só através do GEO, como também através do percurso académico que tem vindo a desenvolver, e vejo nesta iniciativa uma feliz forma de conciliar o trabalho que está a ser desenvolvido pelo Grupo de Estudos Alciponenses com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em âmbito académico. Quando o Dr. Manuel Fialho me convidou, eu pensei que tópico é que poderia trazer, e francamente não quis trazer um tópico de topografia urbana. Não teria realmente muito a dizer depois da tese que o Dr. Manuel Fialho acabou há 3 anos atrás de defender sobre a mutação urbana na Lisboa medieval, das Facas das Olinis, tese que vai ser muito proximamente publicada, e portanto optei por um tema mais próximo das minhas próprias preocupações, isto é, um tema de história social, num momento que é também um momento no qual eu desenvolvo o grosso das minhas investigações. Isto é, o período que corresponde ao último período islâmico e ao primeiro período cristão, e neste caso a um período cristão em Lisboa muito particular, que tem que ver com a conjuntura do final do reinado de Sancho I, do reinado de Afonso II e do reinado de Sancho II, que talvez um pouco obcecados pela aplicação do conceito de crise exclusivamente ao século XIV, tardámos em reconhecer como um período que corresponde efetivamente a uma importante crise no reino português, e crise que é não só de natureza política, mas que, do meu ponto de vista, tem também bases sociais. Do ponto de vista político, já sabemos que é uma crise muito importante e que podia ter terminado, aliás, com o reino, podia ter terminado o desaparecimento do reino, não terminou, mas podia ter terminado. Mas essa crise política muito estendida, que já é visível nos finais do reinado de Sancho I, e que se prolonga, digamos, até à Grande Guerra Civil à Grande Guerra de 1236, interna de 1236, 1247, sendo que aquele período final é apenas o término desse grande conflito. Esse período é um período de crise política que tem uma base social importante, e é isso que eu tentaria um pouco pensar a partir do caso de Lisboa. Já devo dizer que vou retomar muitas das considerações que estão um pouco perdidas no ensaio de história política que fiz sobre uma parte importante desse período,
que aparece um pouco equivocamente designado como biografia régia, que é a biografia de Sancho II, mas na verdade trata-se de um ensaio de história política do período em que eu já dedico uma parcela significativa aos acontecimentos de Lisboa, parcela que de resto tenciona autonomizar para tornar mais visível e também para desenvolver num estudo que tenho em preparação. E a primeira coisa que queria sublinhar e que é no fundo o enquadramento geral para o que vou dizer, é que me parece que o caso de Lisboa não pode ser pensado fora do contexto da fronteira. Não me refiro neste caso à fronteira militar. É evidente que se trata também, pelo menos até 1217, de uma fronteira militar e de uma forma mais extensa talvez até 1230, portanto até o momento em que a maior parte do antigo reino de Badajoz acaba por cair quer nas mãos dos leoneses, quer nas mãos dos portugueses. Portanto, é também, é certo, uma fronteira militar durante uma parte importante deste período. E quando deixa de ser fronteira imediata, está, de facto, muito próximo da área de conflito, da área militar. Está muito próximo. Mesmo durante os anos 30 e 40 está muito próximo da área militar, portanto, da área militarizada. Portanto, trata-se efetivamente de uma fronteira militar também. Mas não era nisso precisamente que eu estava a pensar quando falava na aplicação do conceito de fronteira a esta Lisboa, que em certo sentido termina com o triunfo do Conde de Bolonha, com a chegada a Lisboa do Conde de Bolonha e depois com o desenlace da Guerra Civil a favor do Conde de Bolonha. Estava a pensar num conjunto de outros parâmetros que me parece poderem caracterizar a Lisboa desse período e que não têm a ver com a situação militar, mas têm a ver com a própria composição social. Em primeiro lugar, talvez a própria complexidade do sistema social de Lisboa durante esse período, que é muito mais nítida por razões que já vamos ver a partir de alguns indícios, que é muito mais nítida do que noutras cidades do reino e é seguramente muito mais nítida na época do que acontece em Coimbra, que era uma cidade, em todo o caso, já bastante estabilizada e que está muito envolvida também nos conflitos do período e que aparece muito nas fontes como palco desses conflitos. E que, de certa forma, aliás, durante a década de 40 se irá opor a Lisboa, visto que é a cidade Coimbra será a cidade de Sancho II, por oposição a Lisboa. Depois, outra característica além da complexidade social, eu diria que tem que ver com, mas que é inerente a ela, não é? Eu diria que tem que ver com uma certa mestiçagem, se quiser, talvez seja mais correto dizer cosmopolitismo, do ponto de vista das origens, porque Lisboa é uma cidade, depois da conquista, muito compósita, porque tem muitos estrangeiros, tem muitos recém-chegados. É uma situação um pouco análoga à do ultramar, à da chamada Terra Santa. Não é? Tem muitos recém-chegados e tem uma espécie de convívio permanente entre a população que chega, que acaba de chegar, com outros parâmetros civilizacionais completamente diferentes, e a população que já está. E a população que já é de Lisboa e muita outra que não é, mas que chega do interior da Península Ibérica. E, portanto, esse contraste entre os hispanos e os outros é um contraste que dá uma grande complexidade social à cidade, mesmo que algumas dessas famílias já apareçam nesta cronologia que falamos, entre 1200 e 1250, completamente integradas, diria assim, como aliás também acontece no ultramar. Em terceiro lugar, é uma cidade que está fortemente marcada por uma dificuldade, ao contrário do que acontece em Coimbra, não é? Está fortemente marcada por uma certa dificuldade de afirmação do poder do rei. O rei, por um lado, mantém uma relação muito direta com Lisboa e dirige-se à cidade, envia cartas à cidade e diz mesmo, há uma das cartas em que diz: não há nenhuma cidade que eu mais amo do que Lisboa, não é? Mas, por outro lado, há múltiplos sinais que são, a meu ver, típicos destas situações de fronteira, como irá acontecer algumas décadas depois no Alentejo, de meados do século XIII, em que também há uma grande proximidade do rei, o rei põe lá os seus clientes nessa cidade, e ainda assim parece haver uma certa relutância por os mesmos funcionários do rei, que são postos pelo rei, e que não são funcionários
das elites, que não são isto é, são das elites, mas não são nomeados, são de dada régia, por exemplo, o almoxarife é de dada régia, não há qualquer dúvida, não é? E mesmo esses, o rei parece ter alguma dificuldade em segurá-los, a mantê-los sob controle, não é? O que seguramente não acontece em espaços controlados há mais tempo, e seguramente não acontecerá depois, na cidade da Baixa Idade Média, que nós conhecemos bem, em que o rei aparece muitas vezes quase como o Al-Qaeda, chamando a variação, quando passa a haver variação, e isso é muito típico da cidade depois do século XV, uma intervenção muito direta e uma evidente capacidade de intervenção, que aqui se faz sentir com mais dificuldade. E isso remete-nos para outra das coisas que me parece ser absolutamente característica de Lisboa neste período, que é uma espécie de omnipresença da conflitualidade. Há uma espécie de conflitualidade endémica, com uma geometria extremamente variável, e que revela, no fundo, a complexidade do tecido social. Na biografia que eu citei há pouco, eu recuperei uma série de documentos que me parece, de resto, essa é muita metodologia sobre a qual eu trabalho, usar não só séries documentais, enfim, para este período as séries são, como sabemos, muito fragmentárias e reduzidas, mas também fazer análise micro de alguns documentos que me parecem particularmente esclarecedores e que podem servir de janelas, uma espécie de janelas que permitam um olhar mais definido sobre a realidade. E há um documento que me parece particularmente iluminador, como ponto de partida, que é o documento que é uma bula de Honório III, de 1224. As bulas são um instrumento fundamental para conhecer esta conflitualidade, porque o Papa, evidentemente, estamos em plena teocracia papal, estamos no período posterior a Inocêncio III, estamos entalados entre Inocêncio III e Inocêncio IV, não é? Portanto, auge da capacidade de irradiação da teocracia papal, e também estamos em cima de um momento importantíssimo na história do Ocidente, que é a celebração do Quarto Concílio de Latrão em 1215. Não é? Portanto, estamos mesmo no ápex dessa capacidade que o Papa tem de intervir globalmente no interior da cristandade. Portanto, as bulas são um instrumento, também nas suas oscilações, que são muito grandes, são um instrumento muito preciso são uma espécie de bisturi com a qual podemos operar e perceber os interiores do corpo que examinamos. E essa bula é muito interessante porque é uma bula através da qual o Honório III, que é um Papa, aliás tudo somado, não excessivamente inimigo, tal como o Gregório IX também não vai ser excessivamente inimigo, ao contrário do Inocêncio IV, o Honório III pretende intervir no conflito entre o bispo de Lisboa, Soeiro Viegas, também conhecido pelos historiadores como Soeiro II, o bispo de Lisboa, Soeiro Viegas e o rei. E eu não vou amassar a audiência com detalhes aparentemente muito desérticos, mas essa bula tem dois pontos essenciais. Um ponto é a batalha pelas apresentações das igrejas. E sendo que evidentemente o bispo Soeiro Viegas acusa o rei, é que o rei apresenta os seus clientes e os seus familiares. E o que se subentende é que o bispo se sente lesado face, aliás, aos decretos do Quarto Concílio de Latrão, por não poder apresentar os seus. Portanto, há aqui o que subjaz a isto, e esse ponto é muito importante e eu queria sublinhar, não é tanto a questão jurídica é evidentemente o argumento, mas a questão jurídica não é um problema de ordem social, é um instrumento de ação sobre a sociedade. O que subjaz aqui é evidentemente uma batalha entre redes clientelares, as redes clientelares do próprio bispo e as redes clientelares que o rei apoia. Portanto, esse é um ponto, e não estamos a falar a feijões, porque a apresentação tem a ver com os direitos das igrejas. Portanto, estamos a falar na capacidade de administrar os bens consolidados mais importantes. Para além dos bens dos mosteiros, os bens das igrejas são os bens consolidados mais importantes. E depois há um outro ponto nessa bula,
desculpem eu estar a ir um pouco depressa, mas disseram-me que eu tinha um tempo limitado e, portanto, não quero esticar esse tempo em excesso. Há um outro ponto importante nessa bula que tem que ver com o problema das minorias religiosas. É evidente que isso era, tanto dos mouros como dos judeus, e é evidente que isso era um problema central no Quarto Concílio de Latrão. O problema é que as determinações do Quarto Concílio de Latrão eram determinações que claramente não jogavam na complexidade social de Lisboa e do reino português, pelo menos a sua parte meridional no seu conjunto, porque em primeiro lugar determinavam a identificação das minorias forçosas, e isso evidentemente não acontecia, e portanto podemos concluir que enfim, como acontecia na Varsóvia de 1939, não era possível perceber quem era judeu, não era possível necessariamente perceber quem era judeu, ou quem era boa, através da indumentária. Isso é bastante interessante. Mas depois também jogavam noutra coisa, que era, em outros dois aspectos, que eram a capacidade dessas minorias de fazerem negócio, dos direitos dessas minorias no negócio, e ainda numa coisa que é vital para o rei e que parece ser aquilo que mais o desgosta e contraria, que é não poderem ocupar ofícios régios. E esse é um ponto absolutamente vital, porque claramente os judeus, pelo menos, ocupam. Os mouros são importantes enquanto homens de mão, vê-se isso claramente nos anos 230, vai-se ver, e já se via antes, na primeira década do século. Os mouros são homens de mão, atenção, todos eles são, como sabemos, homens do rei, têm uma dependência jurídica direta com o rei, o que não exclui, evidentemente, o seu estatuto de livres, forros, mas são homens do rei, e sobretudo os judeus ocupam ofícios importantes, e portanto a questão judaica é uma questão importantíssima para o rei, e no conflito que existe entre a universidade com o bispo. Esta bula de 24 tem, no entanto, um contraponto. E esse contraponto é uma carta do Papa 2 anos anteriores, do mesmo Papa, Honório III, e isso é muito interessante, em que se lança o prior dos dominicanos e o prior dos franciscanos. Não há ainda convento dominicano, como sabemos, mas há uma importante intervenção do prior dominicano em Portugal nos anos anteriores, enfim, que já tem sido estudada, do Sr. Gomes. Não há convento dominicano, mas há convento franciscano, e que França também os santiaguistas, e esses sim são muito importantes na cidade, porque eles o convento de Santa, que todos sabemos das razões, e em que se lançam os santiaguistas e os priores das ordens mendicantes, e não por acaso, porque são priores de ordens absolutamente novas nesse período. São digamos que a ponta de lança neste momento da política papal, que acabam de ser reconhecidas contra o bispo, e sobre os mesmos assuntos, sobre os quais se vai intervir em 24, ao contrário. E o que se diz nesta bula, em que se manda inquirir os bispos, é que há queixas, e que essas queixas são queixas do Conselho contra o bispo, isto é, da oligarquia conciliar, dizendo que, acusando o bispo, e acusando com fundamento, claro, não é? Que o bispo força, que se recusa, por exemplo, a administrar os sacramentos, se os fiéis não, estamos a falar evidentemente da extrema-unção, se os fiéis não destinarem a terça dos seus bens para o bispo. E força os membros do Conselho nas apresentações, nas cobranças fiscais, etc. Não é? Portanto, há aqui estas duas bulas separadas com 2 anos de diferença, e ainda por cima em 2 reinatos consecutivos. O reinado de Afonso II, a fase terminal, o reinado de Sancho II a começar, e com o mesmo pessoal na chancelaria, não é? Gonçalo Mendes Chancinho está lá, e Mestre Vicente já espreita, e Mestre Vicente é muito próximo da Cúria, e aliás tinha sido professor em Bolonha e tinha sido professor do futuro Papa
Inocêncio IV. Não? Portanto, há uma espécie de estabilidade nestes anos, embora haja dois monarcas diferentes, as pessoas são as mesmas. E o Papa não parece conseguir decidir-se com precisão para onde se há de virar. Não é? Se a favor do Conselho, se a favor do Rei, se a favor do Bispo. Não é? E isso, a meu ver, retrata, evidentemente, a complexidade extraordinária desta situação social. Depois mais 3 apontamentos que eu tentarei resumir, baseados todos eles em documentos precisos e que me parecem extraordinariamente também expressivos para se compreender a situação social na cidade. O primeiro é um documento não datado, e que têm hesitado os historiadores se trata de um documento de Sancho I, se trata de um documento de Sancho II. O Herculano achava que era um documento de Sancho I, e eu já escrevi uma série de razões que me levam a crer que se trata, em grande medida por causa do estudo crítico das personagens que aparecem nesse documento e das datações dessas personagens, que se trata de um documento já do reinado de Sancho II. Mas se fosse de Sancho I também servia para o argumento. Era mais difícil do ponto de vista de atribuir da identificação daquelas personagens, mas também servia. E tem que ver com a correção dos malefícios que foram feitos pelos alfazis, mas os alfazis representam ali claramente a oligarquia, e a oligarquia está identificada nominalmente a João Gordo. O João Gordo era marinheiro e, portanto, estava fora da alçada do Conselho, como sabemos, aqui no Alcaide do Mar. Portanto, no fundo, trata-se de intervir em malefícios feitos a um grupo privilegiado por uma série de pessoas que estão encabeçados por funcionários régios ou por delegados do poder do rei. Entre eles está o Alcaide, que é da dada do monarca, diz que Lisboa é uma cidade régia. Está o almoxarife, que é da dada direta do monarca. Se fosse o almotacé, não seria, porque a almotaceria é do Conselho, mas ele não é o almotacé, é o almoxarife. E há, aliás, depois exemplos noutros lugares de almoxarifes a fazerem as mesmas coisas. Ou seja, de almoxarifes funcionários régios, administração central periférica, a fazerem as mesmas coisas, que merecem, evidentemente, reparo ao rei. E ele diz, aliás, a dado momento na carta, que lhes tem muito rancor, ou seja, que está muito zangado. E é muito interessante como o rei é muito... Eu li muitos outros documentos, que não de Lisboa, evidentemente, e acho que o rei tem... O tom da relação com Lisboa é sempre bastante emocional. E isso é muito interessante, eu diria, porque contém um reconhecimento da importância da cidade, que é indubitavelmente, nesta altura já, não será a cabeça do reino, não estou a falar em capital, estou a falar em cabeça do reino. Não será a cabeça do reino, mas é indubitavelmente a cidade é a cidade maior do reino, a cidade mais importante do reino. Eu acho que nem Santarém nem Coimbra, que seriam as outras, mesmo as outras duas concorrentes, mesmo estando a falar na primeira metade do século XIII, acho neste momento, no estado atual das nossas investigações, que não é o mesmo que há 20 anos atrás, não é? No estado atual das nossas investigações, creio que já em princípios do século XIII, Lisboa é a cidade maior do reino e, eventualmente, foi sempre desde que foi conquistada. Uma coisa é a capitalidade e a centralidade, e outra coisa é a escala. E é interessante verificar que a cidade sofre do mesmo problema após a conquista que antes, ou seja, tem uma escala maior. Estou a pensar no último período islâmico, nos últimos 150 anos, tem uma escala maior, em termos de importância e dimensão, do que a sua centralidade. Isso parece-me evidente. E isso depois resolve-se, acabará por se resolver. Bom, e nesse rol de malefícios feitos sobre João Gordo, e que o rei tenta corrigir, estão, como disse, o Alcaide à cabeça, o almoxarife, portanto não está a oligarquia municipal, não é?
os alfazes fazem a mando deles, aparentemente, não é? Portanto, parece haver aqui uma concertação. Mas depois a leitura crítica das personagens que lá aparecem, e sobretudo dos dois que encabeçam a lista, é uma leitura crítica muito interessante, porque no fundo, porque as duas personagens que encabeçam a lista são altamente colocados, são famílias que estão na cidade desde a conquista e que estão muito bem relacionados, e estou a pensar evidentemente no Pedro Roll, e lembro a associação dos Roll ao tabelionato, à sede de Lisboa. Portanto, os Rolls estão espalhados um pouco por todo o lado e são personagens nucleares, tanto em Lisboa como à escala nacional, mas a sede dos Roll é Lisboa. Durante a primeira metade do século XIII e o final do século XII. E a segunda personagem é o Martim de Rebolo, e o Martim de Rebolo a ligação do Martim de Rebolo ao Julião Paes parece provada. O Martim de Rebolo parece ser o irmão de Julião Paes, e se pensarmos que o Pedro Spano ou Pedro Juliães, hipoteticamente, isso é o que pensa o António Domingos Sousa Costa, é da mesma família, pode-se ver a amplitude desta ligação. Estes dois nomes são os cabecilhas e mostram a natureza da força que é feita sobre o João Roll e a natureza do grupo que está por trás. E o grupo que está por trás é claramente um grupo com um pé na Cúria, na Cúria Pontifícia. O João Roll, aliás, é capelão do Papa. João Roll é capelão, não é o Pedro Roll, mas o irmão dele, o João Roll, é capelão do Papa. Com um pé na Cúria Pontifícia, com um pé fortíssimo em Lisboa e com um pé também no alto funcionalismo emergente, não é? Porque os Roll são os primeiros tabeliães, o João Paes é o chanceler omnipresente, o Gonçalo Mendes Chancinho, de que falávamos há pouco, é, por assim dizer, discípulo do Julião Paes, e o mestre Vicente já paira por ali enquanto sucessor do Gonçalo Mendes Chancinho. Portanto, estamos em figuras que têm simultaneamente ligação ao poder central, uma forte inserção nas oligarquias locais e uma forte ligação à Cúria Pontifícia, num dos casos pelo menos. E com os funcionários locais à mistura, não é? E porém estão a agir em Lisboa, em certo sentido, à margem dos interesses de um grupo a que eles próprios aparentemente pertencem. Eu gosto de sublinhar as incongruências, porque são só aparentemente incongruências. Nós é que achamos que os grupos são feitos de planos pré-definidos e que seguem religiosamente esse plano. Não é assim, é tudo muito mais entrópico. A entropia é muito mais dominante do que parece, e este é, aliás, um momento de escalada da entropia que vai sempre a crescer depois durante os anos 30 e 40. Finalmente, e para fechar o que eu dizer, considerações, é certo, um pouco desconexas. Para fechar o que queria dizer, queria citar-vos dois documentos, um de 27 e outro de 22, andar para trás e para a frente, mas acho que, em certo, talvez o de 22 explique o de 27. O de 27, que é, aliás, o único documento preservado, está em Chelas, não é? E é o único documento preservado do Sancho II desta época. Entre o desastre de Elvas e a chegada do Cardeal em 26 e a chegada do Cardeal da Vila em 29, não há documentos. Seguramente porque foram objeto de um processo de saneamento posterior pelo irmão, que queria limpar os arquivos, e do ponto de vista dele fez seguramente bem, não é? Porque conseguiu. Mas há um documento subjacente em Chelas que é muito interessante também, e que é dirigido ao Conselho, em que o rei diz que os oligarcas, chamamos assim, ele não é assim que diz os maioralis civitates, ou civitates, ninguém pronunciava com pronúncia restaurada no século XIII, maioralis civitates, não é? Portanto
o Popolo Grasso, chamemos-lhe assim, que nas cidades italianas está a tomar por esta altura o poder em todo o lado, maltrata os pauperi. E o documento diz assim, eu vou ler em latim, aos alvazis, que eles não nausi sunt facere justitiam, nec emendare, e aqui está o ponto, rancura às pauperum, ou seja, as queixas dos pobres. Não é? Podemos discutir o que são os pobres. Os pobres têm um contexto muito amplo e seguramente são os não privilegiados, são os que não têm acesso ao poder, e não podemos pensar nos pobres como à partida, pode ser que sejam também, não é? Mas à partida eu diria que corresponde ao popolo minuto. Ou seja, às pessoas que não são grupos privilegiados, ou que, sendo grupos privilegiados, estão dependentes diretamente do rei e não têm quem os proteja, a não ser o próprio rei. Eu diria que isto é um indicador de que as tensões sociais vão acumulando durante este período, 50 anos. Já há indicadores disso do tempo de Seixas primeiro. Já há indicadores disso do tempo de Seixas primeiro. E eu acho que a coisa, francamente, parece-me que as coisas estão em crescendo neste período e estarão durante as décadas seguintes. E parece-me também possível colocar como hipótese que o documento que eu vou citar a seguir, que é um documento de 22, e que se insere dentro do caso interessantíssimo e que eu estou a estudar da herdade da Valada, interessantíssimo nesse caso, e que é a doação a uma Dona Constança, que nós não temos a certeza precisamente quem é, mas pode ser a Constança Sanches, evidentemente, pode ser a Constança Sanches, que é a filha da Maria Paz Ribeiro e do Seixas I. Pode ser, isso é uma das possibilidades. A doação à Dona Constança da herdade em vida da herdade da Valada. Ora, a herdade da Valada tinha sido atribuída por um documento de Afonso II e por uma prática eventualmente mesmo anterior às paróquias da cidade, às colacionas, não é? Para ser distribuída pelos pobres, naquilo que eu já, noutro lugar, identifiquei como uma prática que continua a prática da distribuição dos bens das mesquitas, dos bens de rabuso pelos pobres. Não é? Parece-me ser claríssima a analogia, e não só a analogia, mas seguramente também a continuidade do processo. A mim, aliás, parece-me que e também já escrevi isso noutro lugar, que a herdade da Valada corresponde, porventura, a bens que pertenciam às mesquitas de Lisboa. Não tenho nenhuma prova disso, mas todos os indícios e todo o procedimento institucional reproduz com grande precisão esse problema. Portanto, qual é o meu argumento? O meu argumento é que, embora isso seja apenas em vida, em 1222 um bem estava consignado à alimentação dos pobres e reparem que esses bens serviam sobretudo para reduzir a conflitualidade social. Essa função distributiva que vem das mesquitas islâmicas serve para, e que é uma coisa, no fundo, evergética, também que tem um apoio no mundo antigo, serve justamente para reduzir a conflitualidade social. De maneira que parece-me estarem reunidos um conjunto de indícios que apontam para enfim, embrulhar o que acabo de dizer. Parece-me estar reunidos um conjunto de indícios que claramente apontam, durante este período, para, por um lado, uma situação de controle moderado por parte do rei. O rei tenta intervir em Lisboa, nem sempre com sucesso. E depois para Lisboa se transformar num palco de luta de poderes entre oligarquias muito fortes e com grandes ligações externas emergentes, os bispos, o cabido, que é o sítio onde essas oligarquias também se movimentam, e daí também os conflitos entre o cabido e o bispo. Não há história religiosa nesse sentido. Não há a história religiosa não existe enquanto elemento separado, faz parte do mesmo processo. E tudo isto perante também um cenário social que está em grande crescimento
mas ao mesmo tempo, por isso mesmo, seguramente, está em degradação. E nesse sentido, parece-me que estão reunidos os indícios para podermos perceber o lado social de uma crise que se vai avolumar durante as décadas seguintes, até à explosão final do reinado de Sancho II. Muito obrigado e peço desculpa por ter demorado bastante mais tempo do que me tinham dado originalmente. Bom, muito obrigado nós, muito obrigado e aproveito para cumprimentar o meu querido amigo professor Hermesílio Fernandes e obrigado por este magnífico olhar sobre Lisboa, um olhar que, pronto, para aqueles que leram a tal biografia de Sancho II já não é novo, mas que ainda assim foi aqui reformulado e repensado para nos dar uma imagem que ao fim e ao cabo acaba por ter como corolário a opção do Conde de Bolonha por desembarcar em Lisboa. Seguramente teria sido a cidade onde poderia reunir mais apoios contra Sancho II e não tendo optado por entrar por outra cidade, e parece que isto ajuda também a perceber um bocadinho essa opção. Relativamente ao fim, estão-me a ouvir? É que a minha imagem... Eu estou a ouvi-lo perfeitamente. Então, vê-lo é que assim de forma... aos soluços, mas pronto. Sim, agora está congelado. Sim. Agora se me conseguem ouvir já não é mal. Essa questão final da herdade da Valada é muito curiosa porque vai gerar um conflito que se vai prolongar até ao reinado de Dom Dinis. E que vai envolver mesmo em guerra aberta o Conselho de Lisboa e o Conselho de Santarém. E é muito interessante que essa questão que falou da possibilidade da redistribuição pelos povos ter uma origem muçulmana, isso é algo que é mencionado, bom, vale o que vale, mas que é mencionado numa das inquirições que são feitas justamente para compreender todo o processo de posse do Alcaidão, como era conhecido. E é precisamente uma das coisas que é mencionada por uma das testemunhas, é que isso era um hábito que vinha já do tempo dos mouros. E é muito curioso todo esse processo é riquíssimo e vai seguramente ajudar a deslindar melhor também esta questão de toda esta instabilidade que vemos em Lisboa e que é uma instabilidade que, na minha perspectiva, tem sinais ainda no reinado de Afonso Henriques. Eu acho que a chegada das relíquias de São Vicente são um primeiro grande sinal todo este ambiente, e vou utilizar uma expressão que eu gosto imenso e que é do professor José Matoso, este ambiente de faroeste na cidade de Lisboa. Um ambiente que, quanto a mim, pode estar também relacionado mais tarde com o facto de deixarmos de ter, ou isso pode ser um sinal, pode ser também uma das causas, mas deixarmos de ter menção ao Tenente de Lisboa, ou ao Tenente da Extremadura. E a autoridade máxima em Lisboa passa a ser apenas o alcaide, mas passa a ser o alcaide. Não consigo ainda compreender como é que, qual a opção da coroa por não nomear tenentes para Lisboa e nomear apenas alcaides, mas muito provavelmente pode haver alguma relação com este ambiente de grande instabilidade. São apenas algumas achas que eu lanço para a fogueira e para também, se calhar, fomentar um bocadinho as intervenções daqueles que nos estiveram a ouvir. Não sei se eu suposto. Não. Sim, avance, professor. Não, em relação à balada, eu creio mesmo que merece evidentemente um estudo particular, não é? Porque há coisas que são. Eu conheço alguns conflitos assim. Há um é o da balada, o outro é o das igrejas, da igreja de Maria Igreja, que envolve a Ordem de Aviso e o Bispado de Évora, desde o século XIII até ao século XVII. E às tantas as pessoas já não se lembram bem porque é que estão em conflito. Nesse caso, eu acho que aqui na Velada e no livro do Alcaidão, eu acho que as pessoas se lembram perfeitamente porque é que estão e sabem perfeitamente o que é que estão a tratar. Sim, e evidentemente evidentemente que o problema do controle institucional sobrepõe-se à origem do processo, mas a mim, como sabe, eu interessa muito como é que as coisas passam de uma coisa à outra.
e o que é que fica da outra, portanto, isso interessa-me particularmente também para as instituições do mercado, por exemplo, como é que as coisas são reformuladas, como é que as coisas são incorporadas, não é? Eu acho que isso é um exemplo, justamente, esse é um dos pontos em que há, evidentemente, e não é só no caso da Valada, há muitos outros casos, em que há seguramente uma incorporação dos bens das mesquitas. Parece-me isso uma evidência. Depois, em relação, o caso do Afonso Henriques, que eu não tratei aqui, é um caso, evidentemente, a questão das relíquias. Já estivemos juntos há pouco tempo num livro sobre outras relíquias, estas contemporâneas do momento em que estamos aqui a tratar, as dos mártires de Marrocos, mas as de São Vicente, evidentemente, é outra coisa, não é? A própria recepção das relíquias e todo o processo que conduz à recepção das relíquias, e também aquilo que claramente, do meu ponto de vista, não sei se é passividade ou pelo menos é cumplicidade dos almohadas, não é? Porque é evidente que eles só trazem as relíquias porque os almohadas querem que eles tragam. Estamos no absoluto auge, no momento mais alto do ponto de vista militar e de influência política, não é? Portanto, sim, e é evidente que eu hoje não usei esse conceito de Far West, que é aliás uma coisa que tem uma base nos estudos sobre a fronteira, não é? Porque a própria ideia de utilização da fronteira vem do Turner, e o Turner fez a coisa sobre a fronteira do século XIX, fez a coisa sobre a fronteira americana, e o que é que era? Essa de que estamos a falar, dos pistoleiros. E de facto há aqui alguma coisa nestas personagens, só não há talvez tanto os conflitos entre ganadeiros e agricultores que há noutros sítios, não há aqui, mas noutros sítios do reino há, noutras fronteiras do reino. Mas há os marinheiros. E portanto, não há os ganadeiros, mas há os marinheiros. E isso é também acho que é um filão a desenvolver, e as coisas que se têm feito, o capítulo da tese do Manuel sobre as Taracenas, não é? Sobre o arsenal, acho que contém pistas do ponto de vista topográfico para dar conteúdo a estas coisas que tivemos aqui a falar do ponto de vista social. Mas não sei se eu não quero, como já falei imenso, não quero monopolizar. Agradeço imenso os comentários, que foram sempre muito, muito pertinentes e muito úteis, e tomei notas de algumas das coisas, mas não quero monopolizar a conversa, porque pode haver alguém que queira fazer perguntas. Eu quero recordar àqueles que nos estão a ver em direto que podem colocar as vossas questões no Facebook. E a propósito de questões, passa a bola para o Manel, certamente também está em pulgas para fazer os seus comentários. Eu gostei muito desta intervenção da comunicação, chamemos-lhe assim, do professor. Foi extremamente interessante e, como aliás está habituado a quem o ouve falar, e lançou vários anzóis em várias direções, e o Miguel já apanhou alguns anzóis e pescou alguns. Eu vou tentar pescar outros. Não será muito difícil, porque realmente foram vários, e há realmente aqui questões extremamente interessantes. Aquela que me parece mais gritante é a coisa da complexidade social e que Lisboa tinha nesta época da primeira metade do 13. E isto parece-me também tentarmos pôr a coisa um bocado em miúdos para toda a gente perceber, porque nós temos um público que não são todos especialistas em história medieval, e portanto quando falamos nesta complexidade social, as pessoas convém explicar quem são estas pessoas e em que é que consiste essa complexidade. E realmente temos aqui muçulmanos, temos aqui judeus, temos aqui cristãos, e depois temos vários tipos de cristãos. Temos cristãos que já cá estavam, os cristãos que vieram, e parece-me realmente que Lisboa estava aqui numa encruzilhada muito complexa, como o professor explicou, e gostava que falasse um pouco mais aprofundasse um pouco mais essa questão da complexidade social e dos conflitos que isso causava, porque isso realmente era, como disse e muito bem, uma fonte de conflitos em si. E a pergunta que eu faço, agora uma pergunta,
é como é que seria provavelmente complexo para estes reis que são temos que lembrar, que são da Casa de Borgonha. Eles vêm todos da Casa de Borgonha, e como é que estes reis, estas pessoas, se deparavam com esta realidade, que não é uma realidade de Borgonha, apesar que o Sancho II já nasce em Portugal e, portanto, já não está só adstrito a essa realidade, já vem numa realidade, portanto, já nasce numa realidade ibérica e peninsular. E como é que eles lidavam com esta complexidade? A documentação do Sancho II, infelizmente, é bastante amputada. Ou seja, e isso também é uma segunda pergunta que eu queria fazer, era nesta amputação que houve na documentação do Sancho, e agora temos que entrar no domínio da probabilidade, o quanto faltará relativo a Lisboa? Será que a coisa de Lisboa foi escolhida a dedo, porque ainda por cima a relação do Afonso III com Lisboa é fulcral? Sim. Ou se foi uma coisa geral, completamente de limpar tudo aquilo que podia? Porque faz todo sentido, não é? E pronto, e depois só uma terceira coisa, e lá está, os anzóis foram tantos que dá vontade de ir pescá-los, não é? A questão do Papa e de como é interessante vermos um Papa a interferir ou a tentar interferir numa cidade como Lisboa, que está bastante distante da sede, que ainda por cima nesta altura oscilava um bocado, e portanto é interessante, quer dizer, como o professor disse, estávamos numa altura de teocracia, ou seja, o Inocêncio III tinha montado um esquema de domínio sobre a Europa que depois não correu assim tão bem, mas realmente houve aqui uma tentativa interessante. E a minha pergunta é quanto destas tentativas de interferir em Lisboa são ainda, portanto, a herança dessa intenção do Inocêncio III de manter esse domínio sobre as cidades, ou seja, interferir nos reinos? Sim. São muitas perguntas, eu se calhar vou responder a partir do fim. A primeira intervenção do Papa na periferia. Eu diria que a melhor maneira de respondermos essa questão é lermos, se pudermos, eu fiz este exercício, lermos a chancelaria papal. Eu fiz esse exercício para Inocêncio III, para Honório III, para Gregório IX e para Inocêncio IV. Portanto, basicamente para este período. E um bocadinho antes e um bocadinho depois, não é? E podemos, o que é aparentemente relativamente surpreendente é que estão a ser expedidas no mesmo dia bulas, imaginemos, para Riga e outras para a Escócia e outras para o Reino Português, não é? Portanto, eles têm uma perspectiva. De facto, é um sistema completamente funcional, não é? Portanto, eles têm uma perspectiva muito bem montada, e não vou discutir aqui de onde é que vem, se as chancelarias régias vêm do modelo da papal, ou se, pelo contrário, a papal se inspirou em algumas régias. Isso é uma questão que não vale a pena debatermos aqui, mas o que é certo é que aquilo é altamente funcional, e eles têm, de facto, uma visão, um mapa mental. O conceito tem que ser o mapa mental. Eles têm um mapa mental, além de terem também mapas que existem na corte do Rogério II, existe a tábula idriciana, não é? Portanto, existem mapas, e eles têm mapas mentais também, e têm capacidade de intervenção. E, portanto, eu não tenho certeza se eles acham que isto é uma periferia. Eles sabem que é o Finisterra, geograficamente, mas não tenho a certeza se têm uma concepção assim tão baseada no modelo dos anéis de von Thünen do espaço, ou seja, se há zonas de maior intervenção que outras. Claro que o Reino de França tem muita intervenção, claro que o Império tem muita intervenção, as cidades do Norte de Itália, mas quando se lê, percebe-se que eles estão a intervir em todo o lado, não é? E portanto faz sentido, evidentemente, intervir em Lisboa, que é uma cidade, e os Papas estão sempre, passam o tempo neste período, a estimular os reis ibéricos àquilo que eles chamam a cruzada, não é? O tempo todo, não é? O tempo todo. Mas como estimulam outros a ir para a Terra Santa, não é? E portanto a intervenção é permanente. Depois e portanto isso não é surpreendente a presença papal.
Depois, e o rei joga com ela, não é que isto é sempre desagradável, não é? Isto não é linear, nunca é linear. Aliás, o Afonso III vai jurar em Paris tudo o que o Inocêncio IV lhe diz para jurar, com a evidente má-fé e o gênio político que sempre o caracterizou. Não é? É uma espécie de Luís IX, o Afonso III, um pouco avant la o Afonso III é isso. E isso releva-nos à documentação dos Santos. Eu, francamente, não acho que haja uma particular monda sobre Lisboa. Não acho que Lisboa... Sobreviveram algumas coisas sobre Lisboa, do reinado de Sancho II. Portanto, eu não acho que seja... os documentos são poucos, como sabemos, não é? Mas, em primeiro lugar, não podemos asseverar que houve monda. E isso significa que o trabalho foi muito bem feito. Mas sabemos que sim, que houve, porque depois temos indícios, não é? O Dom Dinis cita coisas do Sancho II, entretanto desaparecidas, coisas assim dessa natureza, não é? E, portanto, alguém na chancelaria do Dom Dinis tinha visto documentos, o que não é difícil, não é? Tinha visto documentos do Sancho. Portanto, houve, evidentemente, e havia razões para haver. Porque o que se queria, porque tinha que se legitimar, o ponto era legitimar o argumento da inutilidade. Portanto, tinha que se provar que, de facto, o caos era absoluto. É verdade que o caos é absoluto a partir de 36, mas antes de 36 não é. E, portanto, tinha que se provar, e provava-se fazendo desaparecer a documentação, não é? E fazendo coisas novas, não é? Emitindo cartas novas, não é? E, por outro lado, também é extraordinariamente estranho, digamos assim, que, havendo permanência do chanceler do tempo do Afonso II, do mesmo que tinha estado na organização da chancelaria, que é o Gonçalo Mendes, não é? O Gonçalo Mendes Chancinho, havendo permanência do chanceler, tenha havido uma tão brutal alteração. E depois o chanceler desaparece, o Gonçalo Mendes sai em 26 e fica o mestre Vicente. Mas o mestre Vicente é um discípulo do Gonçalo Mendes. E os documentos têm uma altíssima qualidade diplomática, digamos assim. E, portanto, essa altíssima qualidade diplomática, ao contrário do que sucede depois com o Durão Paz, prova que não foram, que não há perturbação da chancelaria. E, portanto, então, porquê tão poucos documentos? Portanto, são demasiados indícios, isto é evidentemente um inquérito de natureza policial, mas tudo aponta nessa direção. Agora, em relação à sua resposta precisa, Lisboa, não acho que Lisboa tenha sido individualizada, e eventualmente mesmo o Afonso III teria motivos para individualizar Lisboa, ao contrário. Portanto, teria motivos para salvar documentação, privilégios da cidade, não é? Porque o Afonso III estava muito, como sabemos, metido com a cidade, que o apoiou muito durante o período de guerra civil de facto, não guerra civil anterior, que não é bem uma guerra civil, é mais uma espécie de grande perturbação, como dizem, aliás, na época, turbácio. Depois, em relação à Justiça de Borgonha, eu acho, francamente, não creio, não é? Porque eles são de Borgonha, é certo, eles sabem que são. Mas o que eles passam o tempo a falar, logo desde o tempo do Afonso Henriques, é no Afonso VI. Eles estão muito mais interessados na documentação régia, em mostrar que descendem do Afonso VI. Isso é que é importante. O Conde de Borgonha é menos importante. Bom, e isso é verdade. O Conde de Borgonha era menos importante do que o Afonso VI, imperator de todas as Espanhas. E o Afonso Henriques, isso é iniciado pelo Afonso Henriques. Portanto, eu creio, francamente, que estes monarcas portugueses, da chamada dinastia de Borgonha, porque são efetivamente da linhagem de Borgonha, e segundo os conceitos da Lombardia medieval é assim. Mas há uma coisa mais importante, neste caso, que é a política. E não é essa, do meu ponto de vista, a linhagem que eles escolhem. E se me pergunta, em relação ao período em que estávamos a falar há pouco, sobre o Afonso Henriques, se me pergunta, eu francamente acho que há uma grande dissociação entre os recém-chegados e o próprio Afonso Henriques. A leitura dos textos da época mostra, e dos vários relatos cruzados mostra isso. Ele quer coisas diferentes, não é? E não tem muito remédio, senão
não tem muito remédio senão ir no barco, porque é conveniente politicamente, mas ele quer coisas diferentes, faz a guerra de uma maneira diferente, e quando eles assentam, ou se vão embora ou assentam, continua a fazer a guerra na frontaria de maneira completamente diferente, não é? Depois temos o Geraldo, e o Geraldo não tem nada com os cruzados, é a água e o azeite, é outra coisa, e o Geraldo acaba a servir o califa Almohada, bom, e morre por causa disso, mas corre mal, não é? Mas portanto é a água e o azeite. Eu francamente acho que os reis portugueses são completamente hispanos. Pode ser que tenham uma linhagem de estrangeira, não é? Extra-peninsular, mas são completamente hispanos. E depois, finalmente, para acabar, a coisa sobre a complexidade social. Eu, eventualmente, não fui muito claro, não é? Porque tenho alguma dificuldade, como alguns de nós, às vezes, em passar de um registro, porque, no fundo, estava muito indeciso também entre o registro académico e o registro da divulgação. Estava um bocado oscilante. Fiquei um bocado pendurado entre as duas coisas e, portanto, não expliquei, mas seria difícil encaixar tanta explicação nesta intervenção, não é? Mas é evidente que estão em cena muitas coisas diferentes. Estão grupos privilegiados, estão os novos dhimmi, digamos, não é? Os novos dhimmi, que são os judeus e os mouros, que gozam do mesmo, como sabemos, no estatuto completamente análogo e transferido, não temos falado sobre isso. Estão o grupo dos marinheiros, que é um grupo também, evidentemente, aqui privilegiado, e passa o tempo a falar nos privilégios dos marinheiros. E depois há uma espécie de estratigrafia social extremamente compósita, não é? Em que há famílias que claramente não são de origem estrangeira, mas famílias também de origem estrangeira, claro, mas que não há nenhum indício que não estejam completamente integrados. Não? São famílias, neste momento, na segunda ou terceira geração, em muitos casos já na terceira. Não? Portanto, não há nenhum indício que não estejam completamente integrados. Isto não são os ingleses do Porto do século XVIII, que ainda falam no século XX com sotaque. Estudam em colégios de ingleses, não é a mesma coisa. Não é? E, portanto, eu diria que são famílias completamente, um pouco como as linhagens francas no Outremer, que ao fim de 2 gerações são, assim, completamente. Já o Runciman, no velho livro sobre as cruzadas, notou como eles estavam completamente enturmados, digamos assim, do ponto de vista cultural. Muitos eram bilíngues, e as minhas pintavam, tudo coisas impensáveis na Europa, nos Estados Latinos do século XII. E, portanto, há efetivamente uma complexidade de origens que não se traduz necessariamente, neste momento, no século XIII já, em tensão. Eu acho que não se traduz em tensão. As tensões são outras e são lutas entre os poderes em jogo, entre os vários poderes, que por sua vez são mutuamente dependentes. Isso é interessante, não é? E que jogam todos, no fundo, jogam todos os mesmos tabuleiros. O rei, o papa, os oficiais, que dependem de ambos, as redes clientelares de todos, e que formam uma espécie de camada superior da sociedade em conflito, em tensão, não permanentemente em conflito, mas em tensão, e às vezes com interesses não completamente coincidentes. E há sítios onde esses conflitos estalam de maneira evidente, entre o bispo e o rei, entre o bispo e o cabido, e isso estala sempre de uma maneira evidente. E depois, por baixo, estão coisas, claro, que são de natureza económica, são de direitos, são de apresentações, são de natureza económica, são de controle social, e depois uma espécie de uma segunda camada pouco visível, mas que aparece às vezes nomeada, que é dos clientes. E esses clientes são, digamos, quem está no terreno. E às vezes estão também no terreno, ao serviço do rei, sobretudo, os privilegiados do rei, ou seja, aqueles que dependem diretamente do rei. E é interessante ver como o rei usa, às vezes, os mouros como tropa de choque para fazer coisas, para fazer desmandos. E depois há finalmente estes pauperes, que são muito mais difíceis de definir. Não é? Todos os estudos, o Molá, o Michel Molá, o Bronislav Karemek, todos já falaram como é difícil perceber. É um tema velho, não é? Um tema velhíssimo. Lembrei o Congresso sobre a Pobreza de 73, não é? Organizado pela Virginia Rao na Faculdade de Letras, e em que a maior parte dos nossos professores, centralmente dos meus, que são os dois, enfim, não são exatamente etariamente tão diferentes, mas são de uma geração académica um pouco mais tardia,
em que estavam lá todos esses medievalistas importantes, não é? Portanto, é um tema velho e é um tema crucial, mas é um tema que se mantém um pouco diáfano porque temos muito poucas fontes. E isso é uma coisa que os medievalistas, contra a qual, que é simultaneamente, eu diria, uma dificuldade e um imenso desafio. É um imenso estímulo e um imenso desafio, e é isso que aproxima tanto, como já notou, talvez, o Humberto Eco no Nome da Rosa, quando deu àquele frade franciscano espiritual o nome de Guilherme de Baskerville, um frade envolvido na decifração de um crime no interior de uma abadia, não é? Eu diria que esse é o grande desafio, justamente, que aproxima os medievalistas do detetive, é a escassez dos indícios. Eu queria só, há aqui uma questão do Facebook. Marcos Santos disse: gostaria de ouvir o professor Hermesílio sobre o papel de Lisboa e os seus poderes nas conquistas a sul durante o reinado de Sancho II e a sua relação com a Ordem de Santiago. Presumo que seja o Marcos Santos que eu penso. Olá, Marco. Se é o Marcos Santos que eu penso, é uma pergunta feita por um orientando. Bom, isto enfim, isso dava para uma outra. Essa é uma pergunta que dava para uma outra comunicação. Os santiaguistas, eu deixei aparecer aqui os santiaguistas de relance, não é? Numa intervenção a pedido do Papa, mas é evidente que durante este período, sobretudo durante os anos 20 e 30, a sul estão essencialmente duas ordens na fronteira, e são os santiaguistas de um lado e são os hospitalários na zona da Serra de Portel, onde têm um papel absolutamente decisivo, não é? Portanto, as ordens estão sempre lá, e as ordens estarão sempre lá, mesmo quando a monarquia não está. O rei reconhece evidentemente isso, e vai reconhecer sempre isso, através de doações várias, e ainda está, a guerra já está aberta, e ele está quase deposto da função, que não da dignidade, e ainda está a privilegiar as ordens. Ele sabe o que está a fazer. Isso, evidentemente, está aqui um grande especialista em história militar, e que não sou eu, que é o professor Miguel Martins, e portanto ele poderá explicar melhor, mas é evidente que esta guerra que se propõe através das ordens é uma guerra completamente diferente do cerco de Lisboa, é uma guerra de pequenos contingentes, é uma guerra de união de forças, e isso acontece também no cerco de Alcácer, bem sucedido de 1217, e em questão também o Bispo de Lisboa já está lá mais, aquilo é uma operação conjunta, não é? Portanto, Lisboa está. Agora, se me pergunta, é Lisboa o motor? Eu francamente acho que não. Acho que é Santarém, e é Santarém durante o período anterior. Claramente, no século XII, Santarém é o motor, é o centro operacional. E por alguma razão, o convento dos trinitários estabelece em Santarém primeiro, ou seja, a ordem especialista na redenção de cativos está em Santarém antes de estar em Lisboa. E os almodas, que sabem o que estão a fazer muito bem, quando vêm ao Algarve, o que é que visam? Santarém. Porque se Santarém caísse, Lisboa caía também, evidentemente, do ponto de vista dele. Portanto, eu acho que o motor não é Lisboa. O motor, desse ponto de vista militar. E durante o reinado do Afonso II e do Sancho, também não é o rei. Que é o contrário do que tinha sido. Atenção, não é? Porque tanto o Afonso Henriques como depois o Sancho I, o Sancho I é um grande líder militar. E estes dois depois não são. Não é? Um porque não pode, eventualmente por razões físicas, e outro porque não pode, eventualmente por razões que não são físicas. Não é? Mas não é um grande líder militar, evidentemente. Ele comanda seguramente a hoste, às vezes. Sim, 2 vezes pelo menos comandou. Não, uma correu muito mal. Era novo, mas correu muito mal. Mas o mundo está cheio de líderes militares que conseguiram coisas com 16 anos. Um dos quais foi o Balduíno IV, e era leproso.
mesmo, ele leproso no sentido literal, não no sentido eventual do Afonso II. E depois há Ayamonte, claro, não? Depois há Ayamonte. Mas eu diria que o rei não é nada central, não é nada central. E se fosse, isso tinha o salvo perante o Papa, porque isso é o cerne da argumentação. É o cerne da argumentação. O Fernando III, seu contemporâneo, eu duvido que alguma vez tenha governado o que quer que fosse, porque na verdade governava a Brengar, governava a Brengar em Toledo. Ele não governava coisa nenhuma, mas o ponto ia todos os anos em Algara, todos os anos fazia operações militares. Portanto, é isso. Eu creio que o papel não estou a dizer nenhuma originalidade, o papel do rei, aí eu acho que não há que rever. Eu acho que há que rever em muitas outras coisas, mas do ponto de vista militar não creio que haja indícios que possamos. E o fracasso perante Elvas é particularmente chocante, vamos dizer, não é? Porque Elvas era um Rissne relativamente pequeno. Portanto, não é um bom cartaz, digamos assim, um sucesso com a hoste toda. Estava lá toda a gente, estava lá todos os magnates do reino são subscritores em documentos de Elvas. Estava lá toda a gente. Até dada altura? Até dada altura, e depois, evidentemente, claro, mas estão lá depois, evidentemente, o que eu tento explicar é que há talvez um golpe, há uma mudança e parte sai. Mas saem porque ele perde. Saem porque, notoriamente, ele não foi capaz. Pronto, é isso, Marco, o que eu consigo responder em 4 minutos. Bom, Manel, não sei se queres, nós não temos mais nenhuma questão, apesar de termos muita gente a ver-nos. Não sei se queres colocar mais alguma questão para encerrarmos. Não, é melhor, dado o avançado da hora, é melhor. Exato. Bom, é assim, quando nos juntamos, há sempre muitas horas para conversa. Estar a ouvir o professor Hermenegildo, basta puxar um bocadinho, um fiozinho e temos pano para mangas para horas de conversa. E seguramente ficaríamos aqui até bastante tarde a ouvi-lo e a ouvi-lo com todo o gosto. Resta-nos, em nosso nome, em meu nome e do Manel, em nome do Gabinete de Estudos Lusófinos, agradecer-lhe por este tempo que nos dispensou, por esta magnífica apresentação, que nos trouxe uma visão que não é muito comum, mas que é importante que seja revista sobre a cidade de Lisboa neste período fundamental de transição da primeira para a segunda metade do século XIII. Professor Hermenegildo, um grande abraço. Obrigado para os dois. Um abraço, até à próxima. Para todos que nos ouviram, até à próxima Conversa Medieval.